A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Meus irmãos, antes de falar da palavra de Deus, eu quero levantar uma oração, tá bom? Pela tua vida e para Deus nos dar entendimento e sabedoria, tá bom? Senhor, meu Deus e eterno Pai. Senhor, meu Pai, vamos ler a tua santa palavra, meu Pai. Nos instrui, nos ensina, meu Pai, a tua palavra que é digna, é a verdade, meu Pai. Fala conosco através da tua palavra. Meus irmãos, eu vou ler um texto com vocês que se encontra 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo 4, versículo 3 diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Irmãos, aqui quem está falando, quem está dando conselho é o apóstolo Paulo. Paulo, ele vai falar para o seu filho na fé, chamado Timóteo. Irmãos, o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, olha o que diz. Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão no ouvido. Irmãos, Paulo vai dizer que amontoarão para si doutores. O que é doutores? Homens, né? Doutores. Homens letrados, né? Conforme a sua própria concupiscência, ou seja, meus amados irmãos, o que eu quero falar com vocês, irmãos, hoje tem surgido muitas igrejas, né? Muitas igrejas, são várias, né? Vários nomes de igreja. Se nós formos ler a Bíblia, a igreja ela é uma só. A igreja foi fundada no livro de Atos dos Apóstolos, né? Hoje tá difícil de essas igrejas, né, que são abertas. Está difícil de ser a igreja de Atos dos Apóstolos, porque tinha tudo em comum. Hoje em dia, meus amados irmãos, o que nós lemos aqui é que tem surgido, né, no meio das igrejas, né, tem surgido muitas doutrinas, muitos ensinamentos, né? Paulo vai dizer para Timóteo que é surgir doutores conforme a sua própria concupiscência, ou seja, homens letrados, homens que têm o conhecimento da Bíblia, mas, né, com a sua própria concupiscência, ou seja, homens liberais, homens que eles abrem igreja, são igrejas que não tem base, não tem alicerce, são igrejas que o crente não tem princípios, são igrejas que não tem doutrina. Meus irmãos, o que eu quero falar com vocês hoje, que uma verdadeira igreja tem que estar embasado na palavra de Deus. Esse vídeo que eu tô gravando, falando para vocês, irmãos, longe de mim, porque o único que pode nos julgar é Deus. Não tô aqui para tacar pedra em ninguém. Irmãos, eu costumo dizer que a Bíblia é ela que fala conosco. Temos que estar alicerçado na palavra. Irmãos, a Bíblia chega aqui, lá em João 12, 48, a própria palavra
Essa Bíblia aqui, João 12:48, ela vai nos julgar naquele grande dia. Irmão, tem muitos doutores, como lemos aqui, Paulo falando para Timóteo. Muitos doutores que tá tendo, sabe o quê? Não suportarão a sã doutrina, irmão. Ei, não vão suportar a Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é regra. Ela tem regra para nós. Ela tem regra, meus irmãos. Sabe o que atrai uma pessoa para dentro da igreja? Sabe o que atrai uma pessoa para dentro da igreja? É que dentro da igreja, meus irmãos, tem uma diferença. A igreja, ela é diferente do mundo. Concorda comigo? O que atrai um pecador para a igreja é que ele vê uma pessoa transformada por Deus. Vê uma pessoa cheia de Deus. E hoje vai surgir isso aqui, ó, doutores, conforme a sua própria concupiscência, o quê? Não vão ensinar a verdade bíblica. Hoje em dia, tu vê dentro da igreja, sabe o quê? Tu vê boxe dentro da igreja, eu já vi. Hoje você vê dentro da igreja, sabe o quê? Capoeira dentro da igreja. O que você vê mais dentro da igreja? Chá de bebê dentro da igreja. Hoje a casa de Deus já não é mais chamado casa de oração. O que Jesus fez com os cambistas? O que eles fizeram com o templo? Fizeram o templo de comércio. O próprio Jesus se irou, expulsou todos eles, porque ele falou: a casa do meu pai não é covil de ladrão, é casa de oração. Então a casa de Deus, o templo, irmão, olha, presta atenção, o templo somos nós. Você é a igreja, eu sou a igreja. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A casa de Deus é chamada casa de oração. Quando a gente vê um templo, né, os cristãos se reúnem ali, é para adorar a Deus, é para estar reunido, como está lá no Salmo 133, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. A gente se reunimos, fazemos uma congregação, se reunimos para adorar a Deus, para buscar Deus. Então, meus irmãos, hoje em dia tem muita coisa de errado, né, dentro da igreja. Então, o Paulo aqui, esse Paulo, ele está falando pro seu filho na fé, Timóteo. Qual que Paulo está falando? Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, irmão. Ei, muitos ainda não estão pregando mais a sã doutrina. Hoje, muitos que abrem igreja não pregam mais contra a santidade. Não prega mais. Hoje, Deus só quer o teu coração. Hoje a pregação é essa. Deus só quer o teu coração. Pode vir a mim do jeito que tá. Irmãos, esse não é o evangelho. Paulo falou para Timóteo. Paulo falou aqui, tá dizendo, meus amados irmãos. Ei, vão surgir doutores conforme a sua própria concupiscência, ou seja, homens que não estão se importando com a espiritualidade da igreja. Hoje em dia, igreja tá parecendo, sabe o quê? Igreja hoje tá parecendo, sabe o quê? Comércio. Pastor, empresário. Hoje em dia tem, né? Por isso que eu falo, meus irmãos. Não tô atacando ninguém, longe de mim. Eu tô pregando o que tá na Bíblia. A fundação da igreja tá lá em Atos dos Apóstolos. Alguém ganhava? Tinha pessoas que ganhavam pelo evangelho ali? Pelo contrário. Paulo, ele fez uma coleta lá em Corinto 9, versículo 7, 2 Coríntios 9, 7. Paulo viu que os irmãos da Judéia estavam passando fome. Paulo falou assim, ó, cada um contribua segundo propôs o seu coração. Irmão, foi uma oferta voluntária. Eles tinham que ajudar por livre, espontânea vontade. Paulo não forçou eles a nada. Paulo foi lá, arrecadou os irmãos, viu que os irmãos da Judéia estavam passando necessidade. Paulo passou lá para pegar a coleta, o dinheiro e levar para os irmãos da Judéia que estavam passando necessidade. Hoje tu vê isso dentro da igreja? Pastores estão ostentando. Ostentação, meus irmãos. Luxúria. Carro do ano, né? Endinheirado. Não estou dizendo, meus irmãos, hoje, presta atenção, não estou julgando. Eu estou falando hoje, qual é o intuito de você ir para a igreja?
Qual é o intuito de você ir para a igreja? Você se libertar. Deus fazer a obra na tua vida. Hoje estão trocando a salvação, sabe por quê? Hoje a prosperidade é mais importante do que a salvação. É um exemplo. É tipo assim, estão fazendo uma barganha com Deus. Estão fazendo uma barganha. É assim, hoje em dia, tá assim hoje dentro da igreja. Ó, dá o teu dízimo que Deus vai te prosperar. Deus vai abençoar a tua vida. Oferta. Você vai ser rico. Você vai ser próspero, irmãos. Vem cá, tem pessoas aí, a gente viu esses dias aí, ó. Tu vai ver no YouTube, né? O pastor, né, Sila Malafaia falando que, né, ele tem um negócio gospel, né, uma empresa, ele falou que tá falindo, meus irmãos. E é servo de Deus. Então nem todos, meus irmãos, nem todo vai ser rico. Isso aí é barganha, meus irmãos. Deus não desce da... Oh, se você ler a Bíblia, Deus deu carro para alguém? Deus deu casa para alguém? Jesus era rico? Jesus andava de carro? Pelo contrário, Jesus era humilde. Ele foi em Jerusalém, ele subiu em cima de um jumentinho, meus irmãos. Não estou falando que prosperidade é pecado, mas é o jeito que as pessoas ensinam, entendeu? Você pegar o teu salário, pegar o teu dinheiro todo e dar tudo para esses homens se enriquecer. Não é por aí não, meus irmãos. Por isso que eu falo, tem que ler a Bíblia. Porque se você não ler a Bíblia, você vai ser enganado por esses lobos devoradores, meus irmãos, que não estão se importando com a tua salvação. O intuito é a salvação da tua alma. O intuito é você morar no céu. Hoje em dia não se prega mais salvação. Hoje em dia, meus irmãos, é o culto da prosperidade. Hoje em dia é campanha da prosperidade. Ei, meus irmãos, estamos longe do evangelho. Me desculpe. Não estou julgando, mas estamos longe do evangelho. Ó, é muita coisa de errado, meus irmãos. Você quando lê a Bíblia, Deus abre tua visão. Deus abre tua visão, você vai ver. É por isso que tem pessoas que se decepcionam no evangelho. Nem todo mundo que dá o dízimo é próspero. Nem todo mundo que dá oferta, é próspero. Tem pessoas que ajudam e aí? Vem a situação difícil, perde o emprego. Irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos examinar, meus irmãos. Eu não ia nem falar sobre isso, eu ia falar outra coisa. Mas foi bom, eu vou gravar um vídeo, meus irmãos. Eu quero falar, eu vou falar no próximo vídeo que eu vou gravar. Eu vou falar sobre os atavios. Os atavios. Sobre isso que eu vou abordar no próximo vídeo. Eu não quero prolongar muito para não ficar muito extenso esse vídeo. Mas vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. O maior exemplo da igreja está lá em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Hoje em dia, não tinha esse tanto de igreja que tem hoje não. Hoje em dia tem a facção, não tem? Comando Vermelho, ADA, TCP. Hoje em dia tem muitas igrejas, meus irmãos. Hoje em dia um pastor abre uma igreja e a igreja dele é tipo aquela disputa, é um ringue. Ele tentando trazer as ovelhas da igreja tal para a igreja dele, o outro pastor bate no pastor aqui, então tá aquela rivalidade. Isso é feio, meus irmãos. Jesus não tá na disputa não. Jesus não tá na disputa, a igreja era uma só. A igreja era uma só. E hoje em dia muitas igrejas. É muita doutrina de igreja, irmão. Hoje tem igreja para todos os tipos. Mas eu vou falar uma coisa para você. Sabe qual é a verdadeira igreja? A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Se você não ir para a igreja vai ficar vazia. A gente não pode idolatrar o templo. Porque Deus não habita em templo feito de mão de homem. Deus só habita no templo porque você vai no templo para se reunir, para adorar, para se ajuntar com os irmãos. Então, meus irmãos, hoje em dia tá difícil. É por isso que pessoas se decepcionam no evangelho. É muita coisa de errado, mas é muito escândalo. É muito escândalo acontecendo, mas isso aí tem que se cumprir, meus irmãos. Jesus falou, é lícito vir um escândalo, mas ai daquele que vê um escândalo. Irmãos, Jesus falou sobre isso, ai daquele que vê um escândalo.
Então, meus irmãos, não vou prolongar para ficar muito longo não, fica com esse vídeo aí, tá bom? Se inscreva no meu canal, porque o canal só vai crescer, meus irmãos, se você se inscrever. Você vai ver esse vídeo. Se você gostar, embaixo vai estar lá, ó, inscrever. Você toca lá. Ajuda, meus irmãos. Entendeu? Ajuda no canal. O intuito tá aqui, compartilha o vídeo. Entendeu? Aqui, irmão, ó. Quem tem a glória aqui, a honra, não é minha, a honra é de Deus. Que eu venha ser bênção na tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz de Jesus.